de Roboão, que era filho de Salomão, e Jeroboão. Então foi uma aula muito rica, muito produtiva, e os irmãos que estiveram aqui puderam verificar isso. Eu estou muito feliz de ver aqui o irmão Eurico, muito feliz de ver o Guilherme, a Camila, os filhos, mais uma vez. Nós podemos dizer um amém bem alegre pela presença dos nossos irmãos? Amém? Amém. Também muito feliz de ver o retorno do irmão Francisco e da irmã Yara, estiveram em Goiânia esse tempo todo, né? Eles estão lá ajudando a Luciana. Nós estivemos orando pelos nossos irmãos e, graças a Deus, voltaram em paz. E vamos continuar orando por eles para que Deus continue lhes abençoando e dando vitória. Deus sabe quais são as situações. Eu estou muito feliz também, irmãos, e eu gostaria de compartilhar a minha felicidade, a minha alegria com os irmãos, porque eu tive de fazer um exame agora no sábado, neste último sábado, ontem, porque eu estava com uma espécie de escurecimento na perna direita e isso estava me preocupando. E fui ao médico, ele pediu este exame, que é um scanner profundo da parte venosa da perna direita, e eu falei ao Senhor: Deus, glorifica o teu nome no resultado. Glorifica o teu nome no resultado. E para a glória do nome do Senhor Jesus, tudo perfeito, morfologia das veias perfeita, fluxo sanguíneo perfeito. Isso significa que é um problema superficial, talvez até de pele mesmo, então fácil de tratar. Eu agradeço a Deus, porque na área da saúde eu tenho muitos testemunhos para contar, de intervenções, de milagres, e Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso e é tão bom quando Ele glorifica o seu nome dessa forma. Então eu agradeço ao Senhor. Antes de nós lermos o texto desta noite, esqueci de mencionar a feijoada que nós tivemos hoje pela manhã. O pastor Wilson, juntamente com a Giovana, o Pedro, os jovens, a Daiane, fizeram uma feijoada extraordinária. Quem comeu? Quase todos nós, né? Estava bom ou ruim? Fala a verdade para eles ouvirem. Estava bom ou ruim? Estava ótimo, exatamente. Estava excelente. Que Deus abençoe os nossos irmãos, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, comeu uma feijoada daquela. Então, muito bem feita, muito bem preparada, com muito carinho, e a um preço que você não encontra no mercado, R$12. Né? Dificilmente você vai comprar uma feijoada dessa qualidade por esse preço. Mas, graças a Deus, o dinheiro vai ser utilizado para a gente comprar aqui alguns equipamentos de som. Nós estamos com esse objetivo, né, de comprar alguns microfones novos, e esse valor vai colaborar com esse projeto. Então, Deus abençoe cada um dos irmãos que cooperou. Abra sua Bíblia no Salmo 40. É um salmo muito conhecido, mas Deus colocou no meu coração compartilhar este salmo. Ainda no dia de ontem, eu estava perguntando ao Senhor que palavra eu poderia trazer para dividir com os irmãos. E mais à noite Deus colocou no meu coração esse salmo. Salmo 40, nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. E o tema da mensagem de hoje é: tenha paciência, espere em Deus. Tenha paciência, espere em Deus. Os irmãos acharam? Amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em oração diante da Tua santa presença. Tu és um Deus extraordinário que faz coisas extraordinárias. Aprove a Ti nos trazer nesta noite para cultuar ao Senhor, louvá-lo, bendizê-lo, mas também para ouvir a Tua santa palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração da forma como o Senhor quiser.
e que o nosso coração esteja pronto para receber esta semente e colaborar para que ela gere muitos frutos no nosso ser, para a glória do nome santo do Senhor. Tira da nossa mente, Senhor, toda distração, tira do nosso coração toda preocupação, que 100% do nosso ser esteja concentrado aqui e agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este salmo, como eu disse a princípio, é um salmo muito conhecido. Eu não diria da maioria de nós, mas diria de todos nós. Porque este salmo é um salmo onde o salmista Davi compartilha conosco uma experiência muito interessante. E com a experiência de Davi nós podemos aprender como nós devemos proceder no intervalo que existe entre o nosso clamor e a resposta de Deus. Ele nos mostra qual deve ser a nossa atitude entre as promessas e o seu devido cumprimento. Porque seria bom, a princípio, humanamente falando, se Deus respondesse de pronto, se Ele respondesse de imediato às nossas orações. Se eu fosse fazer uma pesquisa e perguntar a cada um dos irmãos, provavelmente boa parte de vocês responderiam que gostariam que, uma vez dobrando os joelhos e apresentando a Deus uma demanda, que Deus tratasse de responder isso logo. Porque nós, seres humanos, não gostamos de esperar. Davi, pelo que parece, por um tempo, talvez tenha relutado em tomar a decisão de esperar em Deus. Como nós faríamos, ou como nós muitas das vezes fazemos. Geralmente, quando nós nos propomos a orar a Deus, seja pelo que for, a primeira atitude é a de querer, como eu disse agora, que Deus responda imediatamente. Mas depois de nós percebermos a inutilidade desta tentativa, é que nós escolhemos finalmente esperar nele. Eu creio que o mesmo padrão se deu com Davi. Talvez num primeiro momento, diante dos seus problemas, pela forma como ele apresenta o salmo, ele se sentia como alguém que estava mergulhado num charco de lodo. Ele se sentia como alguém que estava mergulhado numa espécie de areia movediça. E quanto mais ele tentava se mexer, quanto mais ele tentava se mover, quanto mais ele tentava resolver as coisas do seu jeito e na sua força, tanto mais as coisas pioravam. Até que ele entendeu que precisava tomar a decisão de esperar em Deus com paciência. Esperar em Deus pacientemente, até que Deus tomasse a decisão de se inclinar e ouvir o seu clamor. E a palavra inclinar, a expressão inclinou-se para mim, denota favorecimento. Deus, depois de detectar que a minha atitude foi a de esperar pacientemente, Ele reagiu a isso, se inclinando. Ele reagiu a isso, me favorecendo. Ele reagiu a isso, me dando graça e vitória. Deus, a seu tempo, respondeu à paciência de Davi com a vitória ao seu clamor. Hoje nós vamos falar sobre como o mundo à nossa volta caminha na direção, escute isso, de diminuir os processos e acelerar o tempo entre as coisas. E nós veremos também como Deus, a despeito disso, continua agindo no seu próprio tempo e exigindo que o crente que deseja vencer decida também esperar pacientemente. Vejamos, no mundo natural, como eu disse, a tecnologia e a ciência trabalham para criar recursos de encurtamento de tempo ou encurtamento de intervalo entre coisas.
Estava pensando um pouco sobre isso, de ontem para hoje, especialmente hoje. A gente percebe como no dia a dia, à medida que o tempo passa, a distância, o intervalo, o tempo entre as coisas diminui. Tem-se diminuído acentuadamente o tempo entre o começo e o fim das coisas. Tem-se diminuído a distância e o tempo entre a saída e a chegada. O primeiro carro a ser construído por um engenheiro, isso nos anos de 1800 e alguma coisa, alcançava uma velocidade máxima de 60 quilômetros por hora. Hoje, os supercarros alcançam mais de 300 quilômetros por hora porque tem velocidade controlada eletronicamente. Isso significa que no passado, para você ir de Belo Horizonte a São Paulo, que são quase 600 quilômetros, você gastava quase 10 horas. Hoje, se você usar apenas menos da metade da potência desses carros, você leva menos da metade do tempo. Porque a tecnologia trabalha para encurtar o tempo, as distâncias e acelerar as coisas. Se você optar por ir de avião, então, você vai gastar de 40 a 50 minutos. Porque tudo, em todas as esferas, trabalham para eliminar o fator tempo, o fator intervalo, o fator distância. E nós vemos também como a cada dia nós temos a eliminação que existe, o encurtamento do tempo em que existe entre as ações e os resultados. É nítido como hoje no mundo natural a tecnologia e a ciência trabalham duramente para que os intervalos de tempo sejam cada vez menores. Eu gostaria de citar mais 2 exemplos simples para provar isso ou para mostrá-los. No âmbito do sistema da informação e da comunicação, a sigla é TIC, se você procurar na internet, é TIC ou TICS, tecnologia da informação e comunicação, eles trabalham para acelerar as coisas, aumentar o fluxo, encurtar as distâncias. Eu estava pensando sobre a evolução da internet, não sei quem já teve curiosidade de pesquisar ou saber sobre isso. Na década de 90, em 1990, surgiu a internet de escada, que era a internet da primeira geração. Quem teve o desprazer de usar essa internet? Você gastava uma vida para acessar determinados sites e uma segunda vida para abrir os arquivos que você gostaria de abrir. Isso porque a velocidade de processamento era de 56 kbytes. Quem conhece um pouquinho de informática sabe que 56 kbytes é nada, é velocidade nenhuma, é velocidade quase zero. Em 1991, não muito tempo depois do surgimento da internet 1G, surgiu a internet 2G. A velocidade de processamento vai de 56 para 500 kbytes. Vejam os saltos. Em 2001 surge a internet 3G. A velocidade de processamento é 10 megabytes por segundo. Os irmãos que conhecem de matemática, é 10 elevado à sexta potência, né? Em 2010, surge a internet 4G. E a velocidade de processamento dessa internet é 100 megas por segundo. Agora, pasmem, entre 2020 e 2030, em se tratando de Brasil, está para ser aprovada a internet 5G. E os irmãos talvez estejam acompanhando isso pela internet. A velocidade dessa internet, a velocidade de processamento, será de 10 gigas por segundo. 10 elevado à 9ª potência. Então vejam que há um trabalho, há um esforço na área da tecnologia, da comunicação e da informação que atuam na área da internet para acelerar as coisas, para que você tenha distâncias encurtadas entre as pessoas com quem você quer se comunicar, para que você, ao abrir determinado site e abrir determinado arquivo, faça um download o mais rápido possível, porque você sabe que nós estamos mal acostumados. Qualquer site onde nós entramos e o download demora, a gente abandona o site, sim ou não? E eles sabem disso e eles estão acelerando.
O avanço nesta área, né, dos sistemas de informação e comunicação fizeram do mundo uma espécie de aldeia global, e eu não sei se os irmãos têm percebido isso. Como o mundo, na verdade, é uma aldeia globalizada. No tempo dos nossos avós, globalização era um fenômeno que se percebia na movimentação de contêineres pelo mundo, nos portos dos países. Mas hoje a globalização é algo que ultrapassa isso. É um fenômeno que apresenta uma movimentação ininterrupta e frenética de dados e de informação. Eu esqueci aqui quantos bilhões de pessoas acessam a internet todo dia, colocando conteúdo, extraindo conteúdo, compartilhando conteúdo. É um fenômeno atual da globalização. A globalização moderna funciona dessa forma: transmissão, compartilhamento de dados, compartilhamento frenético de informação. Eu estava lendo um artigo de um colunista daquela revista americana, New York Times, ele chama Thomas Friedman. Ele disse que esse contexto de avanço de tecnologias, de internet e tudo mais, nos levou de uma condição de interconectados ou conectados entre nós para uma conexão de interdependência, dependendo um dos outros. Os países estão interdependentes, não só interconectados. Você percebe que se a China avança, se ela cresce, não é um problema para o mundo. Mas se a economia cai e a bolsa despenca, todo mundo fica de cabelo em pé. Vocês já perceberam isso? Os Estados Unidos, todas as superpotências de modo geral, se tudo sobe, tudo bem, mas se tudo desce, todos os países ficam preocupados, porque há uma relação de interdependência. Esse avanço também tem redesenhado o mundo nas muitas áreas. Talvez num outro momento nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Não apenas está acelerando processos, não apenas está encurtando distâncias, não apenas está promovendo o encurtamento entre ações e resultado, mas está alterando todo o mundo e redesenhando tudo na área da política, geopolítica, na área da comunicação, na área dos relacionamentos sociais. O segundo exemplo que eu gostaria de mostrar para provar aos irmãos e argumentar como o mundo está trabalhando para acelerar o tempo e diminuir os intervalos. Nós temos, por exemplo, em 1970, um japonês chamado Momofuku. Talvez você não saiba do nome, mas com certeza você sabe o que ele criou. Ele inventou o macarrão instantâneo. Quem já usou macarrão instantâneo? O macarrão instantâneo apareceu para suprir uma demanda de quem não tem tempo. Pessoas que não podem esperar o tempo de cocção das coisas, não podem ir para o fogão, esperar 1 hora, 1h30, 2 horas para assar ou cozinhar qualquer coisa. É comida rápida, por isso é chamado de macarrão instantâneo. E leva-se 3 minutos para fazer este macarrão. Em 1980, o miojo, Nissin Miojo, é porque eu não queria falar a marca, mas Nissin Miojo. Houve no Brasil, em 1980, a expansão das chamadas redes de fast food, que é comida rápida, comida celery. E estas redes propuseram e apresentaram ao homem, especialmente no Brasil, a partir da década de 80, a possibilidade de preparar alimentos sem ter de esperar muito. Por isso é chamada de fast food ou comida rápida. Hoje, as redes de fast food, McDonald's, Burger King, Subway e tantas outras, eles oferecem um atendimento que é rápido quando você está in loco, quando você está no lugar, e oferece também um atendimento célere no drive-thru, por exemplo. Você não precisa descer do carro se não quiser. Você entra com o carro pelo estacionamento, para numa janelinha, faz o seu pedido, você dá a volta em torno do prédio e do outro lado você pega o seu lanche pronto. Você talvez não tenha que esperar mais do que 3 minutos. Essas redes também criaram sistemas de atendimento que promovem praticidade, conforto e velocidade. Hoje você acessa um aplicativo do celular, você escolhe se quer pizza, hambúrguer, macarrão, sushi, o que você quer, o tipo de comida que você quer. Você faz um pedido rápido, você pode pagar pelo aplicativo se optar ou não, na chegada do produto você paga. Você recebe rapidamente e tudo isso para acelerar a sua vida, para te dar condições de supostamente ter mais tempo para fazer outras coisas. Através desses exemplos que eu acabei de citar, através destes 2 exemplos que eu acabei de citar,
nós vemos como o ser humano ele está agora ambientado nesse contexto de celeridade, onde não é necessário dedicar-se tanto tempo às coisas. E é inadmissível que exija-se de você dedicar um tempo maior para determinadas atividades. Tudo está acelerado demais, e a forma como tudo muda superou até mesmo a capacidade do homem em se adaptar a isso. A ciência concorda que o próprio ser humano que criou tecnologias para acelerar as coisas, ele não tem a capacidade agora, atualmente, de acompanhar essas mudanças. Porque as mudanças estão sendo mais rápidas do que puderam ser programadas pela mente que as pensou. Qual é o efeito colateral do encurtamento do tempo? Se de um lado nós temos essas mudanças rápidas, a evolução de coisas que beneficiam a sociedade como um todo, por outro lado, é fato que isso nos prejudica de muitas formas. O ser humano está cada vez mais impaciente. O ser humano está se mostrando cada vez menos capaz de esperar, de ser paciente e de se submeter a processos, sejam eles quais forem. A cada dia, o homem que está acostumado com mais velocidade, mais agilidade, está se mostrando indisposto a tudo que demanda tempo e processo. Tudo aquilo que demanda tempo e processo, o homem odierno, o homem de hoje, rejeita. Isso é um problema para nós, sabe por quê? Porque se no mundo natural é possível abreviar e encurtar tempos, encurtar distâncias, encurtar ações e resultados, no mundo sobrenatural, a ciência, a tecnologia, ou seja, qual for o ramo, não tem o poder de imprimir e arbitrar o mesmo ritmo. Eles não têm como imprimir no âmbito sobrenatural a mesma velocidade e a mesma celeridade. No mundo sobrenatural, o tempo ou o intervalo das coisas não funcionam dentro da dinâmica que se estabelece pela ciência ou pela tecnologia. No tempo não é definido pelos homens. No sobrenatural, as coisas respeitam um tempo que é chamado em Hebreus de tempo de Deus. Kairos. Neste lugar, nesta dimensão, nesta esfera, o homem não pode acelerar as coisas, o homem não pode eliminar etapas, o homem não pode extinguir processos, porque neste lugar, no sobrenatural, todas as coisas servem ao tempo estabelecido pelo próprio Deus. A ciência e a tecnologia não interferem no tempo ou no ritmo das coisas no mundo sobrenatural, porque, como tenho dito, neste lugar, neste âmbito sobrenatural, tudo respeita o tempo de Deus. Tudo funciona conforme o tempo de Deus. Tudo se adequa ao tempo de Deus. Eu tenho falado algumas vezes aos irmãos, Deus tem uma agenda própria. Deus faz as coisas quando Ele decide fazer as coisas. Deus age quando Ele enxerga a hora de agir. Deus intervém quando é tempo de intervenção. Deus resolve quando é tempo de solução. Deus cura quando é tempo de cura. Deus livra quando é tempo de livramento. Porque Deus respeita o tempo que Ele estabeleceu para fazer as coisas na hora certa. Deus não adianta o tempo como não pula o tempo. Deus não acelera os processos como não evita os processos. A tudo Deus submeteu a um tempo determinado, porque as coisas só alcançam seu propósito quando funcionam dentro deste tempo. Salomão, quando escreve Eclesiastes, os irmãos sabem muito bem, ele diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Está falando do Kairos, do tempo de Deus. Deus determinou para que tudo na vida, na natureza, nas circunstâncias aconteçam quando é tempo de acontecerem. O crente, portanto, precisa se submeter a este tempo inalterável de Deus. O crente não pode agir na mão do mundo e querer importar para a esfera do sobrenatural a celeridade que se imprime na esfera do natural.
O crente precisa compreender que enquanto servo de Deus, enquanto filho do Altíssimo, ele vai ter de esperar pacientemente pela resposta, pelo cumprimento, pelo milagre, pela cura e pela intervenção. O salmo que nós lemos traz a decisão de Davi, traz qual foi a atitude daquele homem. Ele diz: esperei com paciência no Senhor. E ele está falando da forma como ele decidiu esperar. É fato que nós que servimos a Deus seremos submetidos a processos, intervalos de tempo, teremos de esperar até que Ele faça algumas coisas. É fato que Deus vai fazer isso. Os irmãos se lembram daquela história, daquele episódio, daquela parábola contada por Jesus sobre o juiz iníquo. Ele disse que foi um homem que durante um tempo teve de lidar com a importunação de uma mulher. E a mulher todo dia chegava ao juiz e pedia justiça para a sua causa. E o juiz agia cada vez mais de forma indiferente. Até que finalmente, se sentindo molestado, é assim que o texto coloca, ele decide fazer justiça àquela mulher. E a forma como Jesus conclui esta história é muito interessante. Ele diz: se esse homem que não temia a Deus, não respeitava os homens, foi capaz de fazer justiça a essa mulher, e Deus que é o justo juiz, o nosso Pai, o nosso Senhor, não fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Deus nos faz esperar. Muitas das vezes, Ele nos submete a um tempo de aguardo, a um tempo de espera. E quando Ele nos coloca nesse lugar onde nós nos vemos obrigados a esperar, existe uma forma correta de esperar. Existe uma atitude correta que nós devemos adotar enquanto nós esperamos algo da parte do nosso Deus. E a forma correta de esperar é pacientemente. Existem duas palavras no grego para a paciência, e quando os irmãos lerem a Bíblia, vocês nunca mais se esquecerão disso. A primeira palavra que existe para a paciência é hipomone. Essa palavra significa capacidade de resistir, capacidade de suportar, capacidade de aguentar, capacidade de ser resiliente quando o caminho não está fácil e existem pesos sobre as costas. É a capacidade de se manter caminhando, focado no trajeto. É a capacidade de avançar sem retroceder. Isso é paciência, é hipomone, às vezes traduzido como perseverança. A segunda palavra é macrotomia. Essa palavra, se a primeira se refere às circunstâncias, é a disposição que você tem que ter para enfrentar as situações, os intervalos e os processos. A segunda fala da capacidade de você se relacionar com o outro, ser paciente no sentido de ter longanimidade, longo ânimo. Paciência e longanimidade às vezes aparecem como sinônimas no grego. É a capacidade de você respirar fundo e soltar sem dar a resposta que você gostaria. Isso é ser paciente. Essa palavra é aplicada no trato dos relacionamentos. Nós não podemos achar que apenas nós temos de esperar. Em circunstâncias difíceis, outras pessoas, outros homens na Bíblia tiveram de esperar. Gostaria de citar o exemplo de Abraão, que era um servo de Deus e que se submetia ao tempo de Deus para fazer as coisas, bem como aos seus processos. Quando ele recebe da parte de Deus a informação de que teria um filho, ele espera 25 anos até que Isaac possa, de fato, vir à existência. Quando você lê o texto bíblico, parece que tudo é instantâneo. Deus promete a Abraão um filho, irmão Francisco. 3 meses depois, Sara já se acha grávida e 9 meses depois ela tem o filho. Pelo contrário, quando Deus promete, entre o momento em que Deus diz: Abraão, vou fazer de ti uma grande descendência, vou te dar um filho, e o momento em que Isaac nasce, passaram-se 25 anos. Isaac, para ter os seus 2 primeiros filhos, Jacó e Esaú, esperou 20 anos. Davi, depois do momento em que foi ungido rei por Samuel, até efetivamente assentar-se no trono, esperou 15 anos.
15 anos fugindo de Saul. Jesus, até começar o seu ministério, esperou 30 anos. José, até ser colocado no lugar para o qual Deus o havia chamado, esperou 13 anos. É interessante, eu gostaria apenas de abrir um parênteses e já fechar, é que José injustamente é colocado no cárcere. Os irmãos sabem dessa história. Ele foi acusado de assédio sexual contra a mulher de Potifar, injustamente, porque na verdade ele foi o assediado e não o assediador, mas confiaram obviamente na palavra da mulher. Ele foi colocado dentro daquele cárcere, depois de passados alguns anos. 2 presos que estavam com ele no cárcere tiveram cada qual o seu sonho. Um padeiro e um copeiro. O padeiro teve um sonho, contou para José, e José disse: você vai ser restituído à sua função, você vai ser morto em 3 dias. O segundo contou também o seu sonho, o copeiro. Ele disse: você vai ser restituído à sua função, você vai voltar a assistir diante do rei. Agora José diz algo interessante. Ele diz: quando você estiver lá, parafraseando, não se esqueça de mim, me indica. A Bíblia diz que se cumpriu conforme José interpretou. O padeiro foi morto em 3 dias, o copeiro voltou ao seu posto, mas quando estava diante de Faraó, não se lembrou, ou melhor, diante do rei, ele não se lembrou de José. Meus irmãos, isso é no mínimo incompreensível. Concordam que isso não é natural? Foi um momento marcante, o homem tem um sonho, aparece um preso que conta o que significa o sonho, e tudo se cumpre conforme o sonho. Agora ele está de novo restituído ao posto de honra, e ele simplesmente se esquece de José? Que conversa é essa? Não é natural, é sobrenatural. É porque Deus intervém nos bastidores das coisas. Deus intervém no seu tempo. Ele disse: olha, não vai se lembrar do meu servo José, porque o tempo ainda não chegou. José vai ter de esperar um pouco mais na condição de preso. José vai ter que lutar ainda mais algum tempo na prisão. Às vezes você se encontra em determinadas dificuldades ao longo da vida e você olha para A e diz: mas essa pessoa tinha capacidade de me ajudar e não me ajuda. Mas esse tem recursos para me assistir e não me assiste. Mas este tem influência, tem QI, ou melhor, tem network, tem rede de relacionamentos, é capaz de me abrir uma porta e não me abre. Não culpe as pessoas quando isso acontece. Existe um Deus trabalhando atrás das cortinas e determinando que ainda não é tempo de que pessoas te ajudem, não é tempo de encurtar os processos, você vai ter de viver isso, mas quando chegar a hora, Deus vai içar você daquela circunstância e vai te colocar no lugar para o qual ele determinou que você ocupasse. José, depois de 2 anos, o copeiro estava diante do rei, o rei estava indignado com um sonho que ninguém interpretava. E de repente o texto diz: e lembrou-se ele de José. É porque tudo respeita um tempo. É porque tudo respeita um processo. E nada é do dia para a noite. Aguarde em Deus, espere. Se você enxerga que há à sua volta pessoas que poderiam colaborar para que você contornasse melhor as coisas que está vivendo, mas essas pessoas não movem uma palha para te ajudar, não culpe, como eu disse e repito, essas pessoas. Entenda, existe um Deus por trás conduzindo sua vida e a vida dessas pessoas, e se elas não estão intervindo para te içar da situação, é porque não é tempo, Deus não está permitindo, é porque é necessário passar por mais um período de sofrimento. Mas nutra nessa noite a sua esperança, esteja ciente de que Deus não está passivo, Deus não te abandonou no processo, Deus está acompanhando a sua evolução. E como eu disse, quando você atingir a última etapa do processo, Deus vai tirar você de onde você está e vai te dar honra, vai te dar benefícios, vai te dar bênçãos, vai te dar resposta de oração.
Nós precisamos compreender que quando Deus estipula um intervalo entre as coisas, entre o nosso clamor e a vitória, entre a promessa e o cumprimento, Ele faz isso porque Ele espera que todo esse processo e tempo e intervalo cumpra um determinado processo. Eu diria que o tempo na vida do crente é uma espécie de ventre. O tempo é para o crente o que o ventre é para a criança. O ventre da mulher é um lugar onde deposita-se uma semente e a semente vai gerando, crescendo, germinando ao longo de 8 ou 9 meses até que nasça uma criança. O tempo para o crente tem a mesma dinâmica. Deus coloca o crente no ventre do tempo para fazer com que ele cresça, com que ele amadureça, com que ele se desenvolva, com que ele evolua. Se você está se sentindo dentro do ventre do tempo, não reclame. Deus está atribuindo valor, Deus está colocando virtudes, Deus está colocando coisas que você precisa ter para, ao final, quando alcançar a vitória, o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. É no ventre do tempo que Deus está cuidando pessoalmente de nos tornar aquilo que Ele quer que sejamos. É no ventre do tempo que Ele está nos habilitando, nos tornando aptos para alcançar não só as suas promessas, mas bem como todas as suas vitórias que já estão prontas. Entenda nesta noite, Deus não precisa do tempo para preparar vitória. Deus precisa do tempo para preparar o crente para a vitória, porque a vitória de Deus já está pronta, a vitória de Deus já está garantida, a vitória de Deus já está esperando você se conformar para estar apto a alcançá-la. Então Deus precisa do tempo, não é para produzir o que você quer, mas é para te preparar para o que você quer. É no ventre do tempo, é no ventre da espera paciente que Deus nos faz frutíferos. Toda árvore começa como uma pequena semente, mas ao longo do tempo, durante o processo, ela se fortalece, ela cresce, ela se desenvolve, ela se torna uma árvore capaz de produzir frutos que serão alimento para outras pessoas. Deus te coloca no processo do tempo, no ventre do tempo, no ventre dos processos, para que você se torne árvore frondosa e frutífera, e as suas experiências, e a sua palavra, e a sua sabedoria sirva de alimento para aqueles que estão sofrendo. A jabuticabeira demora de 10 a 15 anos para ir da semente até a árvore frutífera. É no ventre do tempo e da espera que Deus nos amadurece. É no ventre do tempo e da espera paciente que Deus gera maturidade. Ainda falando dos frutos, eles começam pequenos nos galhos, mas à medida que eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, até que possam ser colhidos. Frutos verdes não são saboreáveis, frutos verdes não são gostosos, você não tem prazer em comer fruto verde. Se você pega uma manga verde, você não come. Se você pega uma banana verde, você não come. Mas se você pega uma manga verde, uma manga madura, uma maçã madura, uma banana madura, ou qualquer outro fruto maduro, isto é saboroso, isso é delicioso, porque tudo é bom quando alcança a maturidade. Se Deus não te fez saboreável para outros, aguarde, Ele está incutindo maturidade, Ele está preparando você para as posições de honra, Ele está preparando o seu caráter, Ele está trabalhando o seu gênio, Ele está aprimorando sua personalidade. Quando você chegar à maturidade, quando estiver completo, quando estiver devidamente pronto, você será um fruto de valor para as pessoas. É no ventre do tempo e da espera paciente que Deus gera valor no crente. No mundo, as pedras mais valiosas são as que são mais difíceis de minerar e as que levam mais tempo na formação. Nós temos a exemplo disso o diamante. O diamante natural, ele leva milhões de anos para formar. Há quem diga que o diamante que está sendo minerado hoje, ele foi gerado há mais de 2,5 milhões de anos atrás. 2 milhões ou 2 bilhões de anos e meio atrás. E ele é
ele nasce em circunstâncias de grande temperatura e pressão, a 190 quilômetros da superfície da Terra. Então vejam que o valor do diamante se deve ao tempo de formação, à dificuldade que se tem para a obtenção, e por isso é valoroso. O seu valor está nascendo no processo, o seu valor está nascendo durante o tempo em que você está aguardando que Deus faça alguma coisa. Então não reclame, não murmure, não afronte a Deus, mas diga: Senhor, eu te agradeço, porque eu sou como um diamante, estou sendo gerado nas profundezas, onde há temperatura e pressão, estou sendo gerado ao longo de um grande tempo, mas ao final, o valor que o Senhor está atribuindo a mim vai aparecer a milhões, a milhares, a várias pessoas que não apenas estão próximas a mim, mas ao redor de todo mundo. Você pode confiar dessa forma. Deus está atribuindo valor, por isso Ele te coloca, Ele te submete a situações tão difíceis quanto as que você está vivendo. Agora, finalmente, é no tempo de espera paciente que Deus te transforma. É ao longo do tempo de espera que Deus opera no crente a transformação. Transformar é transcender a forma, é estar acima da forma anterior. E transformar demanda tempo e processos duros. Vocês já devem ter tido a oportunidade, a maioria de nós, principalmente os mais experientes, de averiguar de perto como é o processo da transformação da lagarta em borboleta. A lagarta, durante o tempo de lagarta, ela se alimenta de tudo que pode e se enche do máximo que pode. Quando ela entende que é o momento de deixar de ser lagarta, ela para de comer, constrói um casulo e aí começa a transformação. A ciência diz que aquele ácido digestivo que anteriormente servia para digerir a comida no estômago da lagarta, agora atua atacando os tecidos da lagarta. O ácido começa a consumir os tecidos da lagarta, começa a destruir os órgãos de lagarta, mas não destrói tudo, porque parte do tecido vai ser matéria-prima para a formação da borboleta. E enquanto a lagarta é destruída pelos ácidos, ela começa ao mesmo tempo gerar novos órgãos. E depois de um dado período de tempo, ela já é uma borboleta. Começa como lagarta, transforma-se em borboleta. E vem a última etapa do processo. Agora essa borboleta formada, depois de um processo de desgaste e desconstrução e construção, ela começa agora a forçar as asas contra as paredes do casulo. E à medida que o tempo passa, ela continua forçando, ela continua pacientemente tentando romper a estrutura do casulo. Quando ela adquire força suficiente, pelo esforço repetitivo, ela finalmente rompe o casulo e sai voando. Se você pegar uma tesoura e com dó da borboleta cortar o casulo para que ela saia mais facilmente, ela sai do casulo e não voa e morre, porque todo o processo do início ao fim, quando ela é desconstruída, quando ela é reconstruída, quando ela tem de fazer forças contra as paredes do casulo, tudo isso foi determinado por Deus para que ela passasse de lagarta a borboleta. Entenda, meu irmão, o processo de transformação que Deus está operando demanda o que você está vivendo. Você vai ter que se desconstruir, você vai ter que se construir de outra forma, você vai ter que tentar romper o casulo. Isso vai treiná-lo, isso vai fortalecer a sua musculatura espiritual, porque quando Deus te der força suficiente, esse casulo vai se romper, você vai sair, você vai voar, mas não será a mesma lagarta, será uma borboleta, será outro homem, outra mulher, outro pai, outro filho, outro funcionário, outro profissional, porque você se submeteu
ao tempo determinado e ao processo escolhido para o seu treinamento. Quando Davi resolve esperar pacientemente em Deus, ele termina esses versos que eu li dizendo que Deus o surpreende. Porque é isso que se alcança de Deus quando se espera pacientemente, alcança-se surpresas. Porque Deus é especialista em fazer mais do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Deus não apenas se inclinou e ouviu o seu clamor. Preste atenção nos verbos. Ele diz: tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico em minha boca. Espere, aguarde pacientemente em Deus, porque ao final vai fazer mais do que o que você está pedindo, pensando ou esperando. Salmo 27, versículo 14, vejam a recomendação: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 37, versículo 34, parte A: espere no Senhor e siga a sua vontade. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, agora falando de paciência, espere em Deus, seja paciente. Tiago 5, 7 a 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Salmo 37, 7, parte A: descansa no Senhor e aguarde nele com paciência. Romanos 12, 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu estou citando todos estes textos, apenas alguns poucos de todos aqueles que a Bíblia contém, para te mostrar que é uma recomendação que provém de Deus. Espere no Senhor e seja paciente. O mundo lá fora está acelerando as coisas. Deus aqui dentro tem o seu próprio tempo, tem a sua própria agenda. Não perca os cabelos da cabeça. Não fique andando de um lado para o outro na sala. Não deixe de dormir à noite. Espere pacientemente. Deus está com os braços prontos para serem estendidos e te dar vitória a seu tempo. A seu tempo. Não a teu tempo, mas a seu tempo. No tempo de Deus, Deus vai descer, vai intervir, vai operar o milagre, vai dar a solução, vai cumprir as promessas e vai fazer mais do que aquilo que você está esperando. Espere no Senhor com paciência, Ele vai se inclinar e vai te surpreender. Não faça como o mundo, não seja instantâneo, não seja imediatista, submeta-se de forma servil aos processos de Deus e você vai alcançar o que você precisa para a glória do nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Que no seu coração você possa dizer: Senhor, eu quero decidir esperar pacientemente. Eu quero continuar aguardando, porque enquanto eu aguardo, um propósito o Senhor está gerando. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu peço a paciência.